Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje estamos fazendo nossa transmissão daqui do templo, do local onde nos reunimos. É o local provisório, porque o templo está em construção e este local aqui será o estacionamento. A nave do templo mesmo será na parte superior. Mais um motivo para você orar por nós, nos abençoar com suas orações, para que Deus nos ajude na continuação desse trabalho, desta construção que está sendo desafiadora. Talvez muitos não sabem, mas o templo antigo, enquanto realizávamos a construção aqui nesta área, o templo era aqui do lado. Então ele demoliu, ele desabou, inclusive desabou estando eu lá dentro, e foi pela misericórdia de Deus que ele preservou a minha vida, que não aconteceu nada comigo. Quero mandar um abraço primeiramente para a querida Igreja Batista em Lagoa Santa, meus amados irmãos, esperando que muito em breve a gente volte a se reunir aqui, não é? Estamos nesse período de quarentena, na verdade chamado de isolamento social, em obediência às autoridades sanitárias, aos nossos governantes. Hoje é 9 de abril de 2020. Você pode, hoje neste culto, né, você pode interagir nessa transmissão, você pode interagir, a gente pode trocar algumas palavras aí, não é? Via texto, mensagem de texto, porque conseguimos pelo YouTube esse canal, esse modo de comunicação, tá bom? O nosso abraço para muitos irmãos que nos acompanham, amigos que nos acompanham fora da nossa cidade, fora do nosso estado, e fora até do Brasil. Então, semana passada nós começamos uma reflexão sobre a oração, porque a Bíblia diz que a gente pede e não recebe porque pede mal. E os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar, lembrando os discípulos que João Batista ensinou os discípulos dele a orar. É uma novidade para nós isto, não é? De que João tenha chamado os seus discípulos e tenha dito, olha, vou ensinar vocês a orar. E agora os discípulos de Jesus também pedem para que ele lhes ensine a orar. Pois é, no capítulo 6 de Mateus, a gente encontra Jesus orientando os discípulos sobre a oração. Aí nos versículos 5 e 6, nós já temos algumas dicas aí de como orar, inclusive evitar aquela oração para chamar atenção, para os outros perceberem e acharem que a gente é uma pessoa de oração. Jesus chama isso de hipocrisia. A gente querer impressionar os outros como sendo, a gente sendo uma pessoa de oração. E no versículo 6, Jesus recomenda que quando a gente for orar, a gente entre no aposento da gente, entre no quarto da gente e ore ao Pai em secreto. E diz que o Pai que nos vê em secreto nos recompensará. Pois é, então vimos que há uma recompensa para a oração. Agora, há algumas coisinhas mais que eu gostaria de acrescentar. Por exemplo, se nós tomarmos como base este versículo 6, nós vamos ver o quê? Que nós precisamos, quando nós formos orar, precisamos de um local. Veja só, aqui nós não estamos falando da oração em grupo, da oração em público, quando você é chamado para orar, quando você é designado para fazer a oração em favor de alguém. Não é desta oração que estamos falando. Estamos falando daquele seu momento com Deus, seu momento devocional, o momento que você separa para estar com Deus. Então, para você orar de modo
apropriado, Jesus recomenda que você tenha um lugar para você orar. Porque se você não tiver um lugar para orar, você pode ser incomodado ou você pode ficar muito deslocado. É importante que você defina: eu vou orar todos os dias em tal lugar, ok? Eu só não recomendo que essa oração devocional seja oração em banheiros. É claro que se você precisar, no momento de angústia, no seu trabalho, um local que você não possa fazer uma oração, você vai ao banheiro e ora. Você pode orar em qualquer lugar. Não estamos falando deste momento. Estamos falando da sua vida devocional. Você não vai escolher o banheiro para estar orando todo dia, não é? É o momento especial seu com Deus. É o momento que você escolhe um local para orar, ok? É o seu momento devocional. Então você precisa ter um horário. Segundo lugar, você precisa ter um local, né? Primeiro e segundo, precisa ter um horário. Então, em primeiro lugar, tem um local. Em segundo lugar, tem um horário. Você vai definir em que horário você vai orar. Olha, todos os dias, na minha agenda do dia, do meu tempo, eu vou separar tal horário. Há pessoas que preferem orar logo pela manhã, ao se levantar. Há outras que preferem orar ao meio-dia. Se você ler na Bíblia, você vai ver que era costume naquela época, a hora da oração era às 3 da tarde. Você vai encontrar Pedro e João subindo ao templo à hora nona, você vai encontrar Cornélio orando à hora nona. Então havia um costume de orar à hora nona, que significa às 3 da tarde. Você pode orar à noite, de madrugada. Há muitos irmãos que se levantam 2, 3 horas da manhã para orar, ok. Não é obrigatório sim um horário, até mesmo porque muitas pessoas têm a questão do relógio biológico. Dependendo do momento que você for orar, ao invés de você orar, você dorme. Então, ou então fica muito preocupado, muito agitado e atrapalhado. Escolha um horário que você possa falar com Deus em paz, levar a sua alma a Deus. E em terceiro lugar, você precisa de uma lista de oração. Você já notou que as pessoas, quando vão orar, normalmente elas começam: ó Deus, me abençoa nisso, naquilo, ó Deus, faz isso, faz aquilo. As pessoas começam ou pedindo ou dando ordens a Deus. Espera aí, meu irmão. Você está falando com o Deus dos deuses, com o Senhor dos senhores, com o Criador dos céus e da terra, com um Deus todo-poderoso. Então você chega já dando ordens. Por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, disse, no versículo 9, portanto, vós orareis assim. Olha só, vós orareis assim. Expliquei semana passada que não é para você passar a recitar o Pai Nosso. Eu vou orar, Pai Nosso que está no céu, santificado. Não é isto. Eu mostrei que a oração do Pai Nosso é uma oração modelo, no sentido de que cada palavra, cada frase, cada período desta oração, ela tem lições preciosíssimas para nos transmitir. Então, a primeira lição que aprendemos semana passada é que nós nos dirigimos ao Pai. Quando você for orar, você está orando ao Pai celestial, ao Pai. E aí eu expliquei todas as implicações de ter a Deus como Pai. Mas há outros acréscimos que eu quero colocar hoje. Por que nós temos que tratar Deus como Pai na nossa oração? Mas você não falou que era o Todo-Poderoso, o Criador? Sim, tenha calma, vamos devagar. Então, muitas pessoas não têm um pai terreno, não conheceu o seu pai terreno. Muitas pessoas não têm nem ideia do que seja pai, porque elas não tiveram isto. Há outras pessoas que perderam o seu pai,
e às vezes foi de modo traumático. E a lembrança de pai causa incômodos. Há outras pessoas que tiveram pais cruéis, pais tiranos. Há pessoas que até foram abusadas, molestadas sexualmente pelo pai. Por que eu estou insistindo na ideia de pai? Para que você veja que o pai do qual Jesus trata aqui na oração do Pai Nosso é o Pai celestial. Por isso que ele diz: Pai nosso que estás nos céus. Inclusive não é no céu, não é no singular. A pluralidade aí é inclusive para mostrar que Deus é o Senhor do universo. Ele tem o controle de todas as coisas. Mas também que Ele é o Pai celestial. É um Pai diferente, é o Pai amoroso, é o Pai perdoador, é o Pai que nos recebe como verdadeiros filhos através de Jesus. Pai nosso, eu falei que o nosso para você também não achar que é o bambambam aí, que só você é filho. Não, peraí, ele é o seu pai, mas ele tem outros filhos. Tá? Ele ama você, mas ele ama outros filhos. Então Jesus quer nos ensinar que temos um pai e que esse pai é o Pai celestial. Não é o pai terreno, não importa se o pai terreno, como ele tenha sido, se bom ou se ruim. Há pessoas que não conseguem fazer uma oração a Deus como Pai por causa de bloqueios. E você precisa, meu irmão, minha irmã, nesse dia, a partir de agora, desbloquear se você tem bloqueios. Talvez você não consiga sentir a Deus como Pai exatamente por causa dos bloqueios que você tem na sua vida. Desbloqueie. Fale agora com o Pai Celestial. Lembram-se que eu citei Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 14, que Paulo recomenda que até a gente chame Deus de papai, paizinho, ou como lá na minha Bahia, não é? Painho. Aquele modo carinhoso de se dirigir a Deus, de se dirigir ao Pai Celestial. E veja só, eu falei que muitas pessoas começam dando ordens para Deus e fazendo pedidos, e até aqueles que dizem que decretam, que determinam. Meu irmão, minha irmã, quem somos nós para chegar para Deus e determinar, decretar coisas? Deus vai perguntar: mas quando foi que eu te constituí como decretador, como mandante sobre mim? Não, como é que o filho que ama o pai chega no pai? O pai, não é? O paizinho, o meu pai querido. Então, esse é modo carinhoso. Agora, preste atenção. Depois que você diz que o seu pai é o Pai Celestial, o que você vai dizer? Qual é o seu primeiro pedido? Ou qual é a sua próxima palavra? Pai nosso que está nos céus, o quê? Santificado seja o teu nome. Olha aí, você está falando com o paizinho, o pai amoroso, mas você não vai logo dando ordens, não. Você vai expressando o seu desejo de que o nome de Deus seja santificado. Por 3 razões. Primeiro, porque Deus é santo. E a Bíblia diz isto: eu sou santo. Então, muita calma aí quando você vai se dirigir a Deus. Ele é santo. Primeira razão. A segunda razão, porque lá nos 10 mandamentos diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por quê? Porque o Senhor não terá por inocente
quem tomar o seu santo nome em vão. Agora você vai orar e você vai aí entrando assim afoitamente na presença de Deus e já dizendo tudo que você quer, dando ordem, decretando. Meu irmão, você tem que chegar humilde. Por isso que lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte. Você tem que chegar humilde com Deus. É o Pai Celestial, é o seu paizinho, mas vai com calma. Você não vai chegar fazendo pedido, você tem que chegar, o quê? Santificando o nome dele. Santificado seja o teu nome. Então, primeiro, porque Deus é santo. Segundo, porque quem tomar o nome de Deus em vão, Deus não vai ter essa pessoa por inocente. Quem fizer brincadeiras com o nome de Deus, que vai, como uma certa pessoa da televisão aí dizia, o cara lá de cima, espera aí, você pode ter intimidade, mas é intimidade com reverência, com respeito, correspondendo ao amor deste Pai. Inclusive, você se lembra que Isaías, quando teve a visão de Deus no seu trono, lá em Isaías capítulo 6, que os serafins diziam um para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Olha só, toda a terra está cheia do seu nome. E como que esses serafins se portavam na presença de Deus? Diz que eles tinham 6 asas. Com 2 asas eles cobriam o rosto. Com 2 asas eles cobriam os pés. Vejam só, nem os serafins, anjos especiais, que assistem na presença de Deus, ousam descobrir o rosto. Olha só, eles cobrem o rosto, eles cobrem os pés. Isso nos faz lembrar de que, tanto no caso de Moisés lá no Monte Sinai, quanto no caso de Josué, quando apareceu aquele guerreiro, o general dos exércitos celestiais, mandou Moisés e mandou Josué tirar a sandália dos pés, porque o lugar em que eles estavam era um lugar santo. Meu irmão, quando você vai orar, você entra em terra santa, em terreno santo. Então, terceiro motivo, você deve ter o desejo de ser santo, por causa da presença de Deus. Você tem que reconhecer que Deus é santo, não é? Você tem que reconhecer que o nome dele não deve ser profanado, e você precisa ter esse desejo de ser santo, porque a própria Bíblia vai dizer que eu sou o Senhor que vos santifica. Jesus vai dizer: comprem de mim roupas. A ideia de a santidade eu transmito a vocês. Então preste atenção. Se você quer orar de modo que Deus abençoe sua vida, então você ore o quê? Reconhecendo a santidade de Deus, desejando que o nome dele seja santificado. E também você próprio, querendo que Deus santifique você, santifique a sua vida. Vamos orar, vamos pedir que Deus então nos santifique, que Ele prepare a nossa vida como Ele quer. Vamos falar com Deus então nesse sentido? Ó Pai querido, nós te agradecemos porque Tu nos amas e porque Tu nos dás o privilégio de chegarmos à Tua presença, de orarmos, de falarmos contigo.
Pai Santo, te agradecemos por termos a Ti como nosso Pai, e de assim Tu nos receberes. Bendizemos, exaltamos e glorificamos o Teu santo nome. Por isso, Pai Santo, nós desejamos que o Teu nome seja santificado também nas nossas vidas. Santifica-nos, Senhor. Prepara-nos para orarmos a Ti e orarmos como a Tua palavra diz, no Espírito Santo. Orarmos de modo que haja um entrelaçamento entre a nossa alma e a Tua alma. Como o salmista diz, elevo a Ti a minha alma. Sim, Pai Santo, recebe-nos agora, nesta oração, com o nosso reconhecimento de que Tu és o nosso Pai Celestial, mas de que Tu és santo. E por isso o nosso desejo é de que o Teu nome seja santificado e que as nossas vidas sejam santificadas nesta oração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vimos que a gente precisa ter alguns critérios na oração. Eu ainda vou falar na lista de oração, dando alguns passos bem específicos, tá? Então, veja só. Primeiro, nós temos que ter um local para orar. Segundo, nós precisamos ter um horário para orar. E terceiro, nós precisamos ter uma lista de oração. Escreva sempre as suas orações. Depois eu vou explicar quais outros itens devem constar da nossa lista de oração. Mas então, precisamos orar pelo reino de Deus. Sabe uma coisa que eu descobri na oração? Que o que nós pedimos a respeito do reino de Deus é muito mais rapidamente, mais prontamente atendido do que quando nós pedimos por nós mesmos. Abençoa meu pai, minha mãe, minha mulher, meus filhos, meu esposo, não é? O reino de Deus. Vamos interceder pelo Brasil. O Brasil está sempre vivendo um momento de necessidade de oração. Agora, nesses dias, é a questão da pandemia. Mas o Brasil está sempre precisando de oração. Os nossos governantes, não importa o partido. Quando eram outros partidos que estavam no poder, eu orava por eles. Sempre orei pelos governantes, porque é uma ordem de Deus que a gente ore por aqueles que estão em eminência, pelos reis, pelos governadores. E a Bíblia diz, porque isto é agradável diante de Deus. Inclusive diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Orientação de Paulo a Timóteo. Vamos orar pelo Brasil, vamos pedir a Deus por este momento agora. Vamos interceder também pelas famílias que perderam entes queridos. Vamos orar também por aqueles que estão aí, não é, em agonia, em aflição, internados por causa da Covid-19. Tá ok, meu irmão? Fique à vontade para você orar sentado, em pé, de joelhos, como você preferir, até mesmo porque você está na sua casa agora e você pode ficar à vontade, tá ok? Então vamos orar. Você pode escolher um assunto para orar agora e na sua oração se lembre de mim, se lembre da Idélia, dos meus filhos, dos nossos filhos, né? Dos nossos netos, daqueles que são agregados à nossa família, para que Deus também os proteja, os abençoe neste instante, tá ok? Então vamos orar. Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, intercedemos, Senhor, pelo Brasil. Senhor, faz com que o Teu reino venha à nossa nação, Senhor. Ó Senhor, que os corações, as mentes dos nossos governantes possam ter o temor do Senhor. Porque a Bíblia, a Tua palavra diz que o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria.
e que só está no poder aquele que tu permite, Senhor. Porque a uns tu elevas e a outro tu abates. Senhor, penetra agora na mente, Senhor, que o teu Espírito chegue, Senhor, ao coração dos nossos governantes, porque tu queres que o nosso país seja abençoado e que as pessoas sejam abençoadas, Senhor. Os teus planos são sempre planos de bem, não de mal, como diz a tua palavra. Faze com que, Senhor, o nosso país, através da sabedoria, da ação correta dos nossos governantes, nosso país seja curado agora, ó Deus, dessa pandemia. Mostra, Senhor, um meio de cura, Senhor Deus. Mostra também, Senhor, como ter o antídoto, a vacina, Senhor. Pai Santo, intercedemos por aqueles que estão em agonia agora nos hospitais, em aflição, com dificuldade para respirar. Ó Deus, socorre essas vidas ali. Dá o teu conforto, o teu auxílio, Senhor. Abençoa os profissionais de saúde que estão na linha de frente, Senhor, correndo risco de serem contaminados, Senhor. Livra-os, protege-os, Senhor, neste momento. E, ó Deus, dá conforto para aqueles que já perderam seus entes queridos. Senhor, visita os lares, dá a tua paz, Senhor. Que teu Espírito Consolador possa vir em socorro deles neste momento. Mas eu intercedo também, Senhor, em favor de cada família que agora nos acompanha, ou que vai acessar essa gravação depois, Senhor. Visita o seu coração, dá a tua paz, Senhor, que eles aprendam a orar de modo que seja agradável, aceito pelo Senhor, de modo, Pai Santo, que a oração seja respondida, atendida, Senhor. Ó Deus, conforta cada coração atribulado agora por outros motivos. Aqueles, Senhor, que estão sofrendo o impacto desses dias de confinamento e de isolamento. Senhor, envia o teu socorro, Pai Santo. Dá o teu suprimento, dá a tua paz aos seus corações. Ajuda cada irmão, cada irmã a entender esses estudos, Senhor, essas meditações que estamos fazendo sobre a oração, para que também eles sejam abençoados e tenham suas orações respondidas, pois é em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que nós oramos. Amém. Amém. A palavra de Deus diz que tudo quanto em nome de Jesus nós pedíssemos ao Pai, Ele nos concederia. Ok? Há outras condições também, mas a principal condição é esta. Mais adiante, falando sobre oração, a gente vai pontuar também quais são outros predicados, outras exigências bíblicas para que a nossa oração seja atendida, tá bom? Deus abençoe, bom final de semana. Domingo agora, às 10h15 da manhã, a nova transmissão da mensagem, e também domingo às 19h30. Então, estamos conseguindo agora transmitir pelo YouTube. Se por acaso houver alguma mudança, a gente avisa para vocês, tá bom? Deus abençoe então, mais uma vez, e também tenham todos uma boa noite, e para quem acessou em outro horário, um bom dia, uma boa tarde, ok?